Vanderlei, mas assim, inovação pode ser tanta coisa, né? Ou pode também não ser nada. Explica pra gente inovação e ao mesmo tempo como se inserir isso nas nossas vidas, nas empresas, nos países. Obrigado. Muito obrigada, Rodolfo. Boa tarde a todos que aguentaram firmes o dia todo aqui. Inovação, eu aprendi isso com o chefe, é uma palavra do tipo orégano. Você joga em todo lugar, em todos os contextos, até numa DR você joga inovação e... Tem que inovar, pô. E se a inovação você juntar a estratégia, ainda melhor. Mas, bom, eu acho que, de fato, é uma palavra muito popular. Se você jogar no Google em português, vai sair 35 milhões de definições, de aplicações da inovação, e nenhuma delas é muito claro para a gente, de como a gente incorpora a inovação no dia a dia. Então, vamos pegar a definição clássica, essa que vocês devem ter visto na universidade em algum momento, que é inovar é introduzir um produto novo ou um processo novo no mercado, um novo método organizacional, uma nova forma de fazer marketing. Ou seja, continua sem dizer nada, né? Então, a forma da gente trabalhar um pouquinho melhor para a nossa realidade é gravar, eu gostaria que vocês gravassem essa definição. Inovação é transformar ideias em soluções econômicas e sociais. Se isso continuar no vácuo, eu vou tentar ajudar dizendo que inovação só existe quando tem criação de valor. O que significa isso? Que só há inovação quando o mercado chancela aquele produto, aquele processo. Muitas vezes, a gente confunde inovação com invenção. Se você tem uma ideia e ela ainda não foi colocada no mercado, você pode, inclusive, solicitar apoio de direito de propriedade daquele conhecimento. Por exemplo, patente. Então, você tem o título, o direito proprietário para explorar essa ideia e tentá-la levá-la ao mercado. A inovação é a parte seguinte, é a segunda perna, digamos assim, é quando ele já está no mercado. Até não chegar no mercado, é uma invenção. Pode receber o título de patente, se cumprir os requisitos de patente, a comercialização é inovação. O terceiro aspecto da inovação que eu gostaria que vocês guardassem é de que quem define o que é inovação é o usuário. Às vezes a gente acha que inova em casa, né, na família, na empresa. Quem inova é o usuário. Então, se você baixou um aplicativo no seu celular, é porque você valorizou aquele aplicativo. Você valorou aquele produto, por isso você adquiriu. Foi isso que fez o MP3, o primeiro MP3 lá da minha época, do MP Man, um coreano, morrer porque surgiu o iPod em 2001. Foi assim que fez o Disc Player, vocês lembram? O Disc Player. Eu me dei de presente quando eu entrei na universidade, no vestibular. Era movido a pilha e dava para tocar meio CD do Legião Urbana, acabava a pilha. Todo o meu dinheiro ia para comprar pilha, porque ele não vencia. Foi Eduardo assim, e Mônica. Eduardo só, e né? Mônica. E aí fui parar em Brasília, olha o caminho. Lá no Eduardo Mônica. Toda vez no Parque da Cidade, Eduardo e Mônica vem. E tem produtos, o fato de nós escolhermos é sempre uma melhor, nós sempre chancelamos o que é melhor? Evidentemente que não. Se vocês perceberem, todos os teclados, o formato QWERTY, que é esse que nós usamos no mundo inteiro, que é padrão mundial, já foi provado que é o pior dos modelos que tem, porque ele produz LER, o esforço, né, por repetição, ele não é o mais acurado, o tempo de resposta das letras é muito maior, mas à medida que foi colocado, sendo introduzido no mercado do século XX, as empresas foram aderindo e nós caímos num lock-in tecnológico. Isso acontece com muita frequência, sem a gente perceber, mas é parte do motor da economia, das empresas continuarem colocando produtos no mercado. Ainda não teve nenhuma que conseguiu se posicionar, apesar de ter 3 modelos competitivos do QWERTY. Só para dizer que, só há inovação quando cria valor, do contrário, DR. 2, é sempre o usuário quem define o que é inovação ou não. Agora, uma coisa importante que você falou é o beneficiário, né, o usuário na ponta, para você inovar, ele tem que ser atingido. Você tem que atingir esse objetivo. Senão não adianta. Você cria um aplicativo que ninguém baixa, não adianta, né? Mas por que inovar? Por que inovar é importante, dar resultados? Por que um país tem que investir em inovação? Essa é uma pergunta, assim, a chave do milhão para nós do Brasil e da América Latina.
Está comprovado por toda a literatura que inovação tem impacto direto no desenvolvimento econômico e social. Até os anos 70, a literatura trabalhava muito com o papel do capital e do trabalho, a relação capital e trabalho. Já estamos convencidos há mais de 50 anos que a inovação é a chave do desenvolvimento econômico e social. E por quê? Vocês viram meus colegas todos que trataram dos seus temas, todos eles tocavam inovação, porque indiretamente tocam em saúde, meio ambiente, infraestrutura, posicionamento político, fortalecimento institucional, passa por esforço inovador. Com muita frequência, a gente olha os países ricos e acham que eles investem em inovação como um hobby. Ah, não tem onde gastar dinheiro, vamos investir em inovação. É o contrário. Eles são ricos justamente porque investem em inovação. E aí, para nós, com muita frequência, nós que trabalhamos com políticas públicas, por que é o Estado que tem que mover a inovação? Se tiver algum estudante de economia, pode me ajudar no conceito de bem público. O bem público é aquele bem que não é propiciado, não é ofertado pelo setor privado, porque não há interesse. E por quê? Porque o setor privado não consegue se apropriar, mesmo se ele patentear, a ideia está nas pessoas. Então, as pessoas se mobilizam, ele não consegue se apropriar integralmente daquele investimento, e ele é de longo prazo. Por isso, cria-se na economia o que a gente chama de falhas de mercado. O Estado entra para fazer essa provisão. Para ocupar esse espaço. Para ocupar esse espaço. Tem uma série de estudiosos que dizem que o Estado não apenas corrige essas falhas de incentivos, esse desequilíbrio, mas também o Estado cria mercados. Um exemplo clássico, esse é o clássico. O presidente Kennedy, no Congresso, em 61 e 59, ao Congresso dizendo, em 10 anos, foi em 61, maio de 61, desculpe, em 10 anos, nós temos que colocar um homem na Lua. Em 10 anos. Em 1969, 8 anos depois, Apolo 11 pousava na Lua. O que isso significa? O criar mercados, o Estado. O Estado orienta as estratégias de curto, médio e longo prazo, e as empresas se direcionam porque elas sabem que o investimento terá um retorno lá na frente. Então, vocês devem ter visto o filme Perdido em Marte. A parte interessante é que tem filmes em que as tecnologias vão vir daqui 20 anos, 30 anos. O que mais se beneficiou desse filme foi a NASA, porque ela dizia, todas essas tecnologias que vocês têm no filme, fomos nós que ajudamos eles a fazer o filme. São tecnologias que hoje a NASA tem, relacionadas a materiais, comunicação, transporte, logística, comunicação, enfim. É importante a gente ter em conta isso, porque, com frequência, a gente cai no erro de achar que o Estado tem que ficar totalmente afastado. Né? Agora, dá um exemplo para a gente na prática de inovação, de coisas que estão no nosso dia a dia aí, que vieram com uma inovação, pegaram, enfim. Veja, de novo na perspectiva do setor privado, eu sou uma empresa. Por que eu vou investir em empresa? Numa inovação? A inovação é diferente de um bem físico, né? Eu compro isso, é material. Inovação é algo que tem 3 aspectos que é fundamental, que ele é um investimento que você não consegue antever, ele é incerto e é de longo prazo, ele é cumulativo, o conhecimento que eu tive ontem se junta com o de hoje, que se junta com o seu, de várias disciplinas, e, basicamente, o fato dele ser cumulativo significa que ele se desdobra em 2 tipos de conhecimento, que ele é codificado, esse que está no manual, e tem o tácito, esse que vai com a gente, com as pessoas. A melhor definição para conhecimento tácito é, pega o bolo da tua avó, aquele que você mais ama, ela te dá a receita, os ingredientes, as mesmas marcas, você faz e o bolo dela é melhor. É esse conhecimento que não é transmitido, não é manualizado, e ele é coletivo. O investimento em inovação é coletivo, no sentido de o setor público se junta com o setor privado, com as instituições que geram conhecimento para dividir riscos. Eu poderia dar 50 exemplos aqui. Os clássicos. Post-it. Post-it foi o maior fracasso da indústria. Ele foi planejado para ser uma super cola e virou post-it. Criou um novo setor de indústria. Você consegue imaginar quantas empresas produzem hoje post-it? O que ele significou para o design, para a cultura, para o lazer, para as pessoas que trabalham com mídia, o Viagra.
Viagra foi originalmente pensado, lá atrás, no depósito da patente, era para ser um medicamento para tratar de problemas respiratórios, cardiorrespiratórios em crianças. Ficou divertido para os adultos, mas originalmente era para as crianças. Freios ABS, mesma coisa. As cápsulas Nespresso, em 2011, tinham 2.600 patentes. Uma cápsula de expresso. Suíça não vende 1 grão de café e não planta, 2.600 patentes. O conhecimento é proprietário. De novo, reforço, porque o Estado tem que promover. Não sei se vocês sabem muito bem a definição de patente, durante 20 anos ninguém pode fazer algo similar. Então, o conhecimento é, sim, proprietário, ele não está livre. Por isso, reforça o papel do Estado. Agora, você falou, por exemplo, Suíça. Como é que a gente está na América Latina hoje, em termos de inovação? Em que estágio que a gente está? Vem avançando? Tem que ser num ritmo melhor? A América Latina e o Brasil, de modo bastante particular, nós fizemos bastantes avanços nos últimos anos. E, infelizmente, o nosso calcanhar de Aquiles sempre foram as políticas macroeconômicas, que agora estão muito mais sólidas, consolidadas. E, do ponto de vista de setores, a nossa debilidade é, de novo, a soma do que todos os meus colegas anteriores falaram, é produtividade e competitividade. Nós temos uma cesta de produtos baseada em commodity, do painel da minha colega de saúde, é uma pauta gorda, porque pesa muito e tem pouco valor. Café, minério, milho, soja. E nós temos uma infraestrutura de má qualidade e mão de obra muito mal qualificada. O nosso maquinário do setor produtivo é muito defasado. As máquinas das nossas fábricas têm 17 anos de média. Na Alemanha, nos Estados Unidos são 7, na Alemanha são 5. Um trabalhador americano que não é o mais produtivo faz a mesma coisa que 4 brasileiros. Então, esse é o nosso gargalo. Particularmente com inovação, nós não investimos mal. O Brasil investe 1,24% do PIB em inovação. Está muito bem, porque estamos muito par e passo a outros países. Quando você fala Brasil, você soma privado com público. Privado com público. 1,24% do PIB. O problema nosso é na composição. A maior parte do investimento, ao contrário dos setores dos países desenvolvidos, o gráfico faz isso daqui, faz uma inversão. Enquanto nos países desenvolvidos, quem mais investe em inovação são as empresas, aqui é o setor público. Ele investe mais pelo e para ele mesmo, porque, em geral, vai para a universidade. A universidade é importante, a universidade, em boa medida, incentivou a criação de departamentos internos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, criou há muito tempo atrás. O papel da universidade, como vocês sabem, é formar gente capacitada. Então, tem uma pequena inversão na forma como nós tratamos a inovação no Brasil. Quando a gente abre o setor privado, que tipo de investimento é esse? É aquisição de máquina e equipamento. Não é nada novo. Aquilo que eu falei do conhecimento tácito não consegue se formalizar porque é conhecimento manualizado, né? Então, é uma compra praticamente fechada. Então, se você perguntar na cabeça de todo mundo aqui, quando você fala inovação, o pessoal vai falar Apple, Google, Facebook, startup. A gente vai sempre, pelo menos na cabeça das pessoas, normalmente a gente vai para o setor privado. Uhum. É mais ou menos isso? O setor privado realmente, enfim, de uma forma geral, acaba investindo ou é uma percepção? Como é que é essa fatia? Explica um pouco melhor essa fatia do setor público e do setor privado. A inovação, não se engane. Às vezes a gente tem o risco de achar que a universidade tem que inovar. E se cobra da universidade o que ela não se propõe e não sabe fazer. Quem inova são as empresas. As empresas é que têm o popular sangue no olho, a disposição do risco, o ânimo de lucro, porque ela sabe que ela vai ganhar muito dinheiro se ela emplacar um produto no mercado. Então, é a empresa quem tem o locus da inovação, é a empresa. Agora, não nos enganemos. Não existe uma só empresa, em qualquer parte desse planeta, um só setor onde que tem uma empresa que tenha sido genial, que fez tudo absolutamente sozinho. O setor público é fundamental. Com muita frequência, nós ajudamos a criar mitos. Vou te dar 3 mitos. O mito dos gênios de garagem, né? Os caras que, não, com a calça lá para baixo, tranquilos, bebendo o dia inteiro, e ficam milionários, criam empresas tech no mundo inteiro. Mito. Ninguém conta
que tem uma indústria de mercado de capitais que apoia o risco, que se a empresa falir não tem problema, tem todo um sistema de apoio financeiro à startup. Outro mito. Vocês devem ter lido a biografia do Steve Jobs, 854 páginas. Não tem uma referência ao apoio do Estado. Todas as tecnologias que fazem o smartphone de vocês ser smart e não burro foram financiadas pelo Estado. O Siri, o Google, o sistema de localização, o GPS, a internet, a tela do toque, tudo é financiamento do setor público. O Google foi criado pela genialidade de 2 engenheiros que recebiam uma bolsa equivalente aqui de vocês à FAPESD, do National Science Foundation. Ou seja, como eu disse, a inovação é sempre uma visão que vale mais a interação entre as partes do que o desempenho individual. Se nós formos à Baía da Guanabara, entrarmos num barco e ficarmos todos do mesmo lado, o barco afunda. É a mesma. Eu gostaria que vocês guardassem essa visão de política de inovação. É sempre uma interação entre as diferentes partes do sistema. Então, só para finalizar, as empresas, como você estava contando do Brasil, o público investe mais em universidades, as empresas, quando investem mais em compra de equipamentos. Está faltando sangue no olho das empresas ou está faltando o poder público estimular as empresas, seja como você citou, Kennedy, ou não, estimulá-las a realmente colocar em inovação? Ou as duas coisas, né? As duas coisas, na verdade. Uma alimenta a outra. O fato de termos uma economia bastante fechada também favorece de que eu tenho mercado garantido para isso, então eu acabo gerando empresas ineficientes, produtos ineficientes, a demanda não está muito acostumada à sofisticação do que compra. E, por outro lado, o governo tem sofrido permanentemente pressão e evidentemente, os cortes orçamentários das nossas políticas têm inviabilizado que tenhamos uma posição um pouco mais sustentável, digamos, no investimento público em inovação. Wanderleia, obrigado. Valeu pela conversa. Eu queria contar uma história que eu não estava planejado isso, mas vamos inovar. Ali nos bastidores, alguns alunos me procuraram e na universidade o meu apelido era Forrest Gump, né, de contador de histórias. Eu queria contar que o BID me deu a oportunidade de ir à Coreia. E depois de uma semana entrevistando autoridades coreanas, todos eles diziam a mesma coisa: não, nós queremos ser o Brasil. E nós já estávamos em depressão, eu e meus colegas, porque eles são tudo de bom. e tudo inovador, não negar. Vocês viram os indicadores de educação, né? E eles só diziam, afinal de cada reunião, nós queremos ser vocês. No começo eu achei estranho, que eu não estava entendendo inglês direito. Depois comecei a achar que eles estavam tirando sarro. E depois comecei a me preocupar de por que eles estavam querendo ser a gente. No último dia na última reunião, eu perguntei a uma pessoa do Ministério, aqui, fala a verdade, por que vocês querem ser o Brasil? Pegadinha. A pegadinha. Ele disse, a explicação é muito fácil. Pela tradição confuciana, se um professor faz uma pergunta a um estudante, ainda que ele saiba a resposta, ele não vai dar a resposta, porque ele tem medo de errar, de não responder à altura do que o professor espera dele e de envergonhar a família. Ele falou, nós fizemos a experiência de ir no Brasil e visitamos as escolas brasileiras. Algumas escolas em Piracicaba, no interior de São Paulo. O professor faz a pergunta. O aluno não tem a menor ideia do que é a pergunta. Não tem a menor ideia do que é a resposta, mas todos levantam a mão. E todo mundo quer disputar quem responde antes, sem saber a pergunta e muito menos a resposta. Ele disse, essa criatividade, essa espontaneidade, a capacidade de fazer esse arranjo rápido, essa espontaneidade, criatividade, nós queremos pegar esse espírito e traduzir a nossos produtos de inovação. E nós ainda temos para avançar para a próxima etapa, nós ainda não conseguimos superar essa... E eles estão entrando em Big Data, robótica. Nós não sabemos o que vocês fizeram no final de semana, o Google sabe. O Google conhece 1.200 caracteres a respeito da vida de vocês. Então, e eles já estão entrando nessa era. Nós não estamos. A gente deu até meio pombo assim de lá, saiu, empinou o peito. Falou, essa mensagem que, por fim, eu gostaria, e peço desculpas por esse adendo, de deixar para vocês.
nós temos ativos que são, sim, importantes. E empreender não é nada fácil. De cara, você já tem muito mais desafio do que, né, possibilidade de êxito. Mas, se nós juntos, aqui, nos estudos de vocês, no começo das vidas profissionais, vocês lembrarem de que nós temos um ativo, que alguém que está lá em cima, no topo da carreira, nos olha com interesse, se um dia vocês assumirem posições públicas, forem nossos colegas de diálogo com o BID, com outros organismos multilaterais que vão ajudá-los a implementar políticas públicas, não percamos esse ativo de vista, porque é o que nos distingue em todo o universo. Muito obrigada. Parabéns.